Você quer ouvir a palavra de Deus junto comigo? Eu estou muito afim de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero falar hoje a respeito da fé. Eu acredito que o estilo de vida cristã é o andar pela fé. O estilo de vida cristã é nós expressarmos, pela forma como nós vivemos, os vários aspectos da fé. A fé, ela pode ser definida em 1, 2, 3 conceitos. No entanto, a sua forma de viver, ela é como um diamante. Você olha o diamante, é um brilho só, mas ele tem várias facetas do brilho. Assim é andar pela fé. Eu de manhã já preguei uma mensagem sobre isso, agora é a segunda parte desta mensagem, e eu pretendo, se assim Deus quiser, falar sobre esse assunto por um bom tempo. Por quê? Esse estilo de fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, mostra que agrada a Deus. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei você, mas eu falo sobre mim. Eu estou nesse negócio chamado cristianismo para valer. Eu não estou de brincadeira, não. Eu estou para dizer que Deus vale a pena ser seguido, Deus vale a pena ser obedecido, Deus vale a pena ser o meu Senhor e o dono da minha vida. Então, o meu maior objetivo de vida, sendo cristão, é que Ele tenha prazer na minha vida, é que Ele tenha prazer na minha forma de viver, é que Ele tenha prazer nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. E mediante a Bíblia, eu só posso agradar a Deus pela fé, porque Romanos capítulo 14, versículo 23, diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, por um lado, eu tenho a forma de agradar a Deus, que é a fé, e no momento em que eu não ando em fé, eu desagrado a Deus. Nós precisamos prestar muita atenção nessa questão da fé. Se você pega Romanos capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Onde está a minha justiça? Não em mim mesmo, porque segundo as Escrituras e pela minha própria experiência de vida, eu sei que a minha justiça não passa de trapo de imundície. Mas aquele que não conheceu o pecado, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então, em Cristo eu sou justificado. E a vida do justificado é pela fé. Então, não tem como eu viver de outra forma, se não for pela fé. E se eu pegar lá 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a Bíblia nos adverte que de tempo em tempo, eu diria isso, que toda manhã nós deveríamos nos perguntar: eu vou viver pela fé ou não? Paulo advertiu a igreja aos Coríntios dizendo: analisai-vos, pois, verificai-vos, pois, sonde o vosso coração, portanto, para ver se estáis ou não estáis na fé. É importante nós fazermos algumas perguntas ao nosso próprio coração, para não nos desviarmos e não agradarmos a Deus, para não nos desviarmos e, consequentemente, pecar, para não deixar de viver uma vida de justo, mas de um ser humano qualquer sobre a face da terra. Precisamos sondar o nosso coração todos os dias, para não perdermos o espírito de fé que pertencem aos salvos. Tem algum salvo aqui? Diga amém. Glória a Deus. Então, qual uma das formas que você pode ter de entender a sua fé, de poder julgar a sua fé, de poder analisar se de fato você está em fé? A galeria da fé é Hebreus capítulo 11. Alguém já leu o capítulo 11 aqui? Lá você vai ver como os homens de Deus andaram. Eles andaram pela fé. Eles fizeram pela fé. Eles conquistaram pela fé, eles agradaram a Deus pela fé. Tudo que aqueles homens fizeram, eles fizeram mediante a fé. E eu colhi algumas informações deste capítulo 11, algumas verdades espirituais que vão ajudar a mim, a você e aos nossos queridos irmãos que vão nos ouvir agora, ou estão ouvindo agora, ou vão ouvir depois pela internet, se você está ou não está na fé. Primeiramente, a gente percebe que Hebreus capítulo 11 mostra que nós precisamos ser antes de ter. O texto fala lá no versículo 2 que os homens que andaram pela fé,
eles tiveram o quê? Diga comigo, bom testemunho. Diga comigo, bom testemunho. Eu não ouvi, diga, bom testemunho. Nós precisamos aprender isso daí. Nós vamos ser antes de ter. A Bíblia nos ensina no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que o valor de um homem não está nos bens que ele possui. Não está nos bens que ele possui. Nós vamos parar para pensar e dizer, uau, será que tudo que eu tenho feito na minha vida é simplesmente para angariar mais fundos, é para ter mais riquezas, é para ter bens maiores? Não deveria ser isso. A vida de um cristão não deveria ser enfatizada pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Então a galeria da fé, ela começa a nos avaliar mediante a forma como nós vivemos na face da terra. E não é fácil, irmãos, na sociedade que vivemos, porque nós estamos sendo julgados o tempo inteiro, não é verdade? Quando você chega lá no parking lot, as pessoas já olham o teu carro para saber se você tem um bom carro. Quando você desce do carro, as pessoas já olham você dos pés à cabeça para saber se você está vestido com roupa boa, principalmente se é de marca. Se você vai num banco, as primeiras coisas que as pessoas olham é o seu score para ver se você tem acima de 720. Tudo que você faz na vida, eles estão tentando analisar para ver se você tem. Mas a verdade é que o reino de Deus é inverso do mundo. O reino de Deus é totalmente contrário ao que nós estamos vendo aí. O valor de um homem não consiste no bem que ele tem. O valor de um homem consiste em quem ele é. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que anda em santidade, em bom testemunho. E isso é fruto da fé. Isso é fruto da fé, porque o que eu tenho observado é que muitos de nós não paramos para pensar sobre isso. Paulo, por exemplo, quando ele falou em Gálatas, não sou eu mais quem vivo, mas a vida que vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Perceba que Paulo não estava nem um pouquinho preocupado. Se você ler alguns livros anteriores, quando ele fala ali em Filipenses, que ele tinha tudo para se orgulhar, porque ele era judeu, filho de judeus, da descendência de Benjamim, ele tinha tudo, mas ele considerou tudo como perda, para ganhar a sublimidade de Cristo. Paulo foi o que foi, porque ele entendeu que a sua riqueza não estava na aparência, a sua riqueza não estava nas coisas, a sua riqueza não estava em nada que este mundo poderia oferecer. Aliás, quando ele compara a sua vida a este mundo, ele diz, eu serei um miserável homem se depender das coisas desta terra, mas eu não olho, ele diz em Colossenses capítulo 3, apenas nas coisas desta terra, eu olho nas coisas que são de cima, porque lá está a minha verdadeira riqueza. Então, nós entramos aqui num conflito, porque eu não consigo viver hoje em dia, principalmente morando nos Estados Unidos, sem carro, porque tudo fica meia hora de distância de casa. Você não consegue sair. Eu não consigo hoje sair aí nu, pelado, na mão do bolso, porque vai dar uma vergonha horrível aí, né? Vai ser uma catástrofe, as pessoas me vendo nu na rua. Eu preciso de roupas, eu preciso de carro, eu preciso de coisas. A questão é, o que eu sou não depende disso. O que eu sou não depende disso. Eu fico às vezes assim, olhando com misericórdia, sem julgamento nenhum. As pessoas, elas gastam dinheiro, mas dinheiro alto em coisas de marcas caríssimas. Aí você percebe que na realidade o problema está na marca? Não. O problema está em gastar dinheiro? Muito menos. O problema é que se ela não usar aquilo, ela não se sente bem. Se ela não usar aquilo, ela não se sente aceita. Se ela não usar aquilo, ela não se sente superior aos outros. Aí que está o erro. Aí que está o erro. Um dia uma pessoa falou assim para mim, pastor, você tem algum problema de eu ter um carrão? Eu falei assim, não, você pode ter um carrão, mas quando é que eu posso ter um carrão? Cara, você tem que ter um carrão assim, uma Ferrari, ao ponto de você poder deixar no meio da rua, e se te riscar, você não vai ficar bravo nenhum, de jeito nenhum. Deixar uma Ferrari na rua, e é um carro qualquer, como qualquer outro carro, porque você não depende daquilo para ser quem você é. Você é o que você é, e ponto final. Alguém está comigo aqui ou não? Então, quando eu começo a precisar das coisas deste mundo para ser alguém, quando eu começo a precisar das coisas deste mundo para ser aceita, eu estou perdendo a fé.
Cristo já não é mais suficiente para mim. Cristo já não é mais o centro da minha vida. Ele já não é mais a razão pela qual eu vivo. Então, Hebreus capítulo 11 começa a dizer que aqueles homens obtiveram bom testemunho pela fé. Então, a fé que te faz sentir alguém, a fé que te faz sentir aceito, a fé que te faz sentir amado, a fé que te faz sentir parte de uma família divina, de uma família celestial. O resto é resto. O resto é resto. Porque o homem que anda em um bom testemunho, ele busca sempre primeiro o reino de Deus e a sua justiça, onde as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Então, Paulo lhe dizia lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11: antes eu sou conhecido por Deus. Antes eu sou conhecido por Deus. É isso que eu quero, que você analise a sua vida e diga: Deus me conhece e eu conheço a Deus, o resto virou o resto. Um outro aspecto que vai te ajudar, se você está ou não andando em fé, é a sua capacidade de doação. Diga comigo: dar antes de reter. Diga: dar antes de reter. Diga comigo: dar antes de reter. Aleluia, você vai entender agora porque que eu não tirei oferta ainda. Porque eu quero que você faça isso com fé. Não apenas quem apertou o piloto automático para fazer o que você faz regularmente. Você vai observar algo na Bíblia interessante, de que o homem de Deus, ele tem que dar. A vida de Deus é uma doação. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá fazendo cafuné na humanidade. Não, Ele deu Jesus Cristo, Ele deu seu Filho. Jesus amou o mundo ao ponto de dar a sua vida por resgate das pessoas. A vida cristã é medida pela nossa generosidade. A vida cristã é medida pelo nosso nível de doação. A vida cristã, ela é medida conforme nós entendemos as coisas. Se você pega lá, Lucas capítulo 16, versículo 13, vai falar sobre isso. Nós precisamos crer ao ponto de dar. Ao longo da minha vida, eu tenho pastoreado há muitos anos, existem alguns sinais muito claros de que a pessoa está perdendo a fé. Vários sinais, mas um dos principais é quando ele não oferece mais o seu dinheiro em louvor a Deus. Você percebe que a pessoa começa a perder a vida com Deus, quando as ofertas já não são mais regulares, os dízimos começam a ser retidos, porque a Bíblia nos ensina, em Lucas 16, 13, que você não pode servir a dois senhores, ou você vai agradar a um e vai aborrecer o outro. Então é automático, quando Deus já não é suficiente para você, você fica incomodado em dar o seu dinheiro para Ele. É natural, é básico. Você percebe uma pessoa que desequilibrou na fé, ela está perdendo a fé, ela tem uma fé mentirosa, ela não é dizimista, ela não é ofertante, ela não é generosa. Porque Cristo, a Bíblia diz que Ele não veio ao mundo para ser servido, mas Ele veio para servir. E uma das formas mais importantes ou mais significativas para você servir é pelo dinheiro, porque é o dinheiro que traz pão, é o dinheiro que traz remédios, é o dinheiro que traz condições para você sustentar a sua vida. Se você retém o dinheiro, automaticamente você está retendo a vida. Por isso que Provérbios 11, 24 diz que há aquele que retém mais do que convém e cairá em profunda pobreza, mas a alma, diga comigo, a alma generosa prosperará. Então, da mesma forma que eu posso ver onde o meu estilo de vida cristão precisa de algo a mais, secular, precisa de uns acessórios seculares para eu me sentir bem, a mesma questão é aplicada em relação ao dinheiro. A mesma questão é aplicada ao dinheiro. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ainda não entendia as coisas espirituais,
E você sabe, né? Pode estar muito tempo na igreja, mas ser um menino, uma criança espiritual. E ela pegou e disse assim: pastor, esse negócio de dar dinheiro para pastor. Eu falei assim: meu irmão, desde quando você deu dinheiro para mim? Eu nunca vi você dar nada para mim. Aliás, se eu dependesse de você, eu passava fome. Esse tipo de gente eu pego duro, pego muito duro. Ele falou assim: não, a gente fica dando dinheiro para pastor na igreja e tal. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tudo bem que você não dá na igreja. Eu olhei bem nos olhos e falei assim: você dá para quem? Você dá para os pobres? Mostra aqui a sua conta. Deixa eu ver para os pobres que você dá. Você dá para os órfãos? Me mostra aqui o quanto que você dá para os órfãos. Você dá para as viúvas? Quanto você dá para as viúvas? Você dá para quem o seu dinheiro? Você não dá para ninguém, você só alimenta esse verme na sua barriga aí. O fato é que quando as pessoas não convivem bem com a fé, elas também não convivem, o dinheiro delas não convive bem com Deus. Nós precisamos, é um aferidor, não tem como, é um aferidor. Automaticamente, pode observar, olhe para você, não olhe para mais ninguém, olhe para você. Todas as vezes que você está firme com Deus, uma das maiores alegrias que brota no teu coração é dar. Você não vê a hora de trazer seu dízimo, você não vê a hora de trazer suas ofertas, você não vê a hora de ajudar um pobre, você não vê a hora de ajudar um irmão, você não vê a hora de ajudar um projeto missionário, você não vê a hora de investir em alguém que está fazendo a obra de Deus, você não vê a hora de ajudar a plantar uma nova igreja. É impressionante como a vida de fé produz generosidade e a vida de incredulidade promove a avareza. Eu fico pensando que a vida de fé, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, diz assim que a fé, ela pode estimular as pessoas, pode dizer assim, eu estou muito feliz por vocês, irmãos, ele falando das igrejas ali da Macedônia, eu estou muito feliz por vocês, porque a forma que vocês estão lidando com o dinheiro está estimulando outros a serem zelosos no Senhor. Você não ficaria feliz? Quantos ficariam felizes que a sua forma de vida está estimulando outros cristãos a serem cristãos melhores, mais fervorosos, mais cheios do Espírito, mais generosos? Quantos gostariam de ser assim? Diga amém. Amém. Aleluia. Você sabe que a gente tem uma regra aqui na igreja, e vou torná-la pública. Líder aqui que não dá dizimista é desobediente. Líder que não é dizimista, que é desobediente. Então, qualquer líder aqui está cantando, está pregando, está aí na recepção, em qualquer canto ali na mesa de som, lá no áudio, entendeu? Intercedendo lá na igreja, orando pela igreja. Quem não é dizimista, você sabe que é um líder desobediente. Eu pediria, você nem vai pedir oração para um cara desobediente, que ele vai te trazer maldição. Por quê? Porque eu acho que um camarada, escuta aqui, um camarada que ele não consegue honrar a Deus com as suas ofertas, ele não consegue honrar Deus com as suas ofertas, ele está falando muitas coisas, como nós vemos de manhã, há uma expressão, que a sua oferta seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Você gostaria de orar uma oração? Quem gostaria de ouvir um pregador avarento aqui? Você gostaria que eu colocasse a mão na sua... Eu sou avarento, você quer oração? Você gostaria de oração de um avarento? Você gostaria? Você gostaria? Você gostaria que um avarento colocasse a mão na tua cabeça para orar? Não entendes? Ok. Você gostaria? Um ladrão. A Bíblia fala assim, que os ladrões não entrarão no reino de Deus. Quem gostaria de fazer amizade com um ladrão aí? Diga amém. Por que vocês estão me olhando assim? É verdade. Sabe o que acontece? Sabe por que a gente é crente menino? Sabe que a gente não cresce na fé? Porque a gente não fala as coisas que são necessárias falarem, e por isso a gente não ouve as coisas que podem mudar a nossa vida. Quando você ouve verdades, você começa a parar para pensar, porque isso a gente chama, sabe do quê? Das incoerências da fé. Se um líder, ele não pode ser alguém a ser imitado, então ele não deveria ser líder. Ele não deveria ser líder, porque a minha vida de fé, ela tem que estimular outras pessoas a serem no mínimo igual ou melhor. Melhor e melhor. Então observe que o texto ali de 2 Coríntios, capítulo 1, ele fala sobre estímulo, e também fala que aquela administração produz louvor ao Senhor. Já pensou que gostoso? A sua oferta, o seu dízimo, o seu investimento,
as pessoas que olham ao seu redor se estimulam com a sua vida. Que homem generoso, que pessoa rendida à obra de Deus, que pessoa que quer ver o avanço da obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, não tem coisa mais gostosa na face da terra você ser instrumento para que Deus seja louvado e engrandecido. Aleluia, é o que a Bíblia diz aqui. Então, como líder e como cristãos, nós temos que avaliar se eu estou retendo, eu não estou andando em fé. A Bíblia fala sobre Caim e Abel nesse texto aqui. Foi daqui que tirou esse princípio. A Bíblia fala que Caim era maligno, 1 João diz isso. Por isso que ele não ofertou. Olha que engraçado, como o coração está associado à oferta. A Bíblia também fala de Ananias e Safira, porque encheu o teu coração, Satanás. Você vê que o coração cheio de malignidade reteve o dinheiro. É sempre assim, a retenção do dinheiro sempre vai ter uma malignidade por trás. A retenção do dinheiro sempre vai ter uma manifestação demoníaca por trás. E você pode ver a vida da pessoa, lá por trás tem sujeira igual pau de galinheiro. O cara que não sabe honrar Deus com o dinheiro, a vida dele por trás pode ir ver que está igual pau de galinheiro. Por quê? Um outro aspecto é que ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Quem que é Mamon? É o Deus desse mundo. É o Deus desse mundo. O Deus deste mundo vai produzir o quê? Mundanismo. Você começa a ver uma pessoa que não serve a Deus com o seu dinheiro, ela está começando a servir o Deus que opera neste mundo. A sua vida começa a ficar mundana. Está escrito nas estrelas, pode ir atrás, que eu estou te falando. Pode ir atrás. Se você pegar um crente, o crente falar assim, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, pode ir atrás dele. Alguma coisa não está certa. Alguém está comigo aqui ou não? Isso é uma forma de você ver se você está em fé ou não. Isso é uma forma de você analisar se você realmente está servindo a Deus ou a você mesmo. O terceiro aspecto para você fazer uma análise, para ver se você está em fé ou não, é que você sempre vai crer antes de ver. Sempre. Essa é outra forma de você analisar se você está em fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que Deus criou as coisas visíveis do invisível. Você quer saber se você está em fé ou não? Mesmo que você não vê, mesmo que você não sente, mesmo que você não apalpa, você consegue caminhar, você consegue ir adiante na vida. Você começou a perder a fé, você começa a ficar crítico. Mas não está acontecendo isso, mas não está acontecendo aquilo, mas não está acontecendo aquilo outro, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, e consequentemente, ele começa a não mais se movimentar sobre a face da terra. Se você perceber todos os homens de Deus na Bíblia, eles primeiro ouviram para depois realizarem. Eles primeiro ouviram para depois fazerem. Eles sempre agiram sem ver primeiro. A Bíblia fala que Moisés recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, recusou as riquezas do Egito e foi sofrer a semelhança dos escravos que estavam lá, porque ele considerava maior a pátria superior. É impressionante como o espírito da fé, ele antevê o futuro e ele começa a andar no futuro como se fosse hoje. Você quer ver se você está perdendo a fé ou não? Você começa a ouvir uma pessoa falar, não, mas esse mundo está ruim, nada está dando certo, nada está acontecendo como, meu Deus do céu, ninguém não tem mais esperança na vida, percebe que ele está perdendo a fé. Começa a viver mais pelas circunstâncias do que porque ele crê. Irmãos, não importa, né? Moisés não importava se o mundo estava perdido, não estava perdido, não importa se a luta aumentou, deixou de andar, mas ele estava vendo uma pátria superior, aleluia. A Paulo, ele falou que foi naufragado, recebeu varadas, foi açoitado, foi apedrejado,
mas ele não desistiu na sua caminhada. Por quê? Porque ele estava olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! A fé, ela vê o invisível. Abraão, quando saiu da sua terra, ele viu o invisível. Tudo na vida de um homem vai acontecer a partir do que ele enxerga. Tudo na vida de um homem vai acontecer a partir do que ele está vendo lá na frente. Tudo na vida de um homem é como você está vendo o seu futuro. Se você não tem mais futuro, guarde o que eu estou te falando aqui. Guarde o que eu estou te falando aqui. Você quer ver um homem em crise? Ele não vê perspectiva de futuro. A vida dele começa a virar sem graça. A vida dele começa a virar uma bagunça, porque ele não tem perspectiva do futuro, ele não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, ele não tem planejamentos para daqui 3, 4, 5 anos, ele não sabe daqui a 10 anos o que ele vai fazer da vida, então ele só fica preso no seu hoje, ele só fica preso no seu agora, ele só fica preso nos momentos difíceis da vida. Mas você quer ver um homem de fé, ele já está vendo o seu futuro, ele já está vendo as coisas antes de elas acontecerem, ele está vendo antes delas se manifestarem, ele sabe que o Deus que está com ele vai conduzi-lo mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades. Ele sabe que o seu destino está certo em Deus, e ele não vê pelas circunstâncias, ele vê pela fé. Ele sabe. Quando José viu o povo sendo escravo, e ele estava vendo os dias da promessa não se cumprindo na sua própria vida, ele disse para o povo: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou morrer em vida, eu não vou conseguir ver a promessa se cumprindo, mas mesmo morto eu não perco a visão, quando vocês saírem do Egito, porque vai acontecer, quando vocês saírem do Egito, porque Deus vai cumprir a sua palavra, por favor, leve os meus ossos também. Aleluia! Você quer ver o homem perdido na vida? É quando ele não tem perspectiva de futuro. Aleluia! Uma das coisas gostosas agora no final do ano, eu e minha esposa sentamos para conversar. Em menos de 10 minutos nós já enchemos o nosso ano. E a gente já começou a ficar preocupado. Por quê? Porque não tem mais espaço para fazer nada. A gente está tão ocupado já com o futuro, que a gente já está pensando em 2024, em 2025, em 2026, para dar conta, para fazer o que Deus já colocou no nosso coração. E a gente percebe que 2027, 2028, 2030 não vai ser suficiente. Então a vida para nós nunca é monótona, porque nós estamos olhando para aquele que nos deu uma visão, para aquele que colocou em nós uma esperança de um futuro desejável, para aquele que nos deu uma visão extraordinária. Está aqui comigo? Quem está comigo, diga amém. Aleluia! Esse é o estilo de fé do cristão. O que a Bíblia nos ensina? Em Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O estilo cristão é um andar em fé. Quem está comigo, diga amém. Aleluia! Pastor, você não está muito exagerado, olhando os seus próximos 10 anos? Não, sabe por que eu não estou exagerado? Porque o Deus que fez a promessa me manterá vivo, o Deus que me fez a promessa me manterá saudável, o Deus que me fez a promessa vai abrir as portas, o Deus que me fez as promessas vai aplanar os caminhos, o Deus que me fez a promessa não é filho do homem para mentir e nem para se arrepender. Então eu não olho para o futuro com medo, eu olho para o futuro com alegria, porque eu já vejo Deus lá. Aleluia! Esse é o espírito da fé. Então muda-se presidente, muda-se senado, muda-se congresso, muda-se prefeitos, muda-se governadores, muda-se as estações. Quem anda pela fé não anda por circunstâncias, ele não anda pelo que vê, ele anda pelo que ele acredita em Deus. Bem, como que eu posso me julgar nisso? Abraão, ele foi chamado para ser pai. O primeiro nome de Abraão não era Abraão, era Abrão.
Quando Deus falou, seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, Ele estava dizendo, você vai ser chamado pai de nações. Agora, todo mundo que está com o olho no futuro, no prezado momento, ele é meio ridicularizado, sabia disso? Todo mundo que fala assim, eu estou vendo um futuro desejável, eu estou vendo um futuro brilhante, eu estou vendo um futuro glorioso para mim, mas o momento da vida dele não diz nada disso. Ei, Abraão, pai das nações, o cara não tinha nem sequer um filho, estava dizendo que ele seria pai como pai de uma numerosa nação, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. É incrível, irmão, mas eu vou te falar uma coisa, você está aqui comigo aqui ou não? Você anda por aprovação humana ou você anda por fé divina? Não importa quantas pessoas digam que você é ridículo, não importa quantas pessoas dizem que você é louco, importa que você está firmado no Deus que te fez a promessa. Continue crendo, mesmo quando você não vê nada acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, eu estava construindo uma igreja, estava construindo um prédio, na igreja a gente não constrói, a gente edifica. Estava construindo um prédio para que a igreja se reunisse ali. Aí os irmãos chegavam assim, pastor, como é que está a construção? Eu falei assim, aqui tem uma escada maravilhosa, aqui tem um púlpito lindo, maravilhoso. E eu vi os caras com o Cristiano assim, esse pastor está doido, não tem nada ali, não tem nada ali. Não tinha para eles que precisa da questão física para acreditar, não tinha para eles que precisa do palpável, que precisa do natural para poder dar glória a Deus. Mas no meu espírito eu já vi uma escada lá, no meu espírito eu já via um púlpito lá, no meu espírito eu dizia para o povo, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Eu poderia descrever dezenas de histórias que aconteceram igualmente o que os meus lábios diziam pela fé, como seria o meu futuro. Aleluia, aleluia. Você está comigo aqui ou não? Quem está comigo diga amém. Então, como que você pode aferir se você está na fé ou não, em relação de você crer, mesmo quando você não vê? Abraão, em Romanos capítulo 4, diz que ele dava glória a Deus. Diga comigo, dá glória a Deus. Dá um cutucão no irmão que vai te pagar o jantar hoje à noite, aleluia. Olha, irmão, não esquece que você vai pagar um jantar para mim hoje à noite. Glória a Deus. Fala para ele assim, você consegue louvar a Deus, mesmo quando seus olhos não sentem. Você consegue louvar a Deus, mesmo quando seus olhos não veem, quando seus sentimentos não sentem. Você consegue louvar a Deus, quando tudo é contrário ao que você está esperando. Aí você está andando em fé. Abraão não duvidou por incredulidade. Repete comigo, Abraão não duvidou por incredulidade, aleluia, mas ele venceu a incredulidade de que forma? Dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu estou certo, eu estou convicto que o Deus que me deu a promessa, Ele há de cumprir, porque aquele que começou a boa obra, Ele há de concluí-la, aleluia. Você está comigo aqui ou não? Eu não vou perder o meu coração para a incredulidade, eu não vou perder o meu coração para as circunstâncias, eu não vou perder o meu coração para o tempo. E se você está perdendo, você deixou de andar em fé. Você deixou de andar em fé. Quem está comigo, diga amém. Um outro aspecto da fé, diga comigo, obedecer, mesmo sem entender. Aqui é treta. Por quê? Porque a maioria de nós, eu gosto de andar com gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui minha frase, eu gosto de andar com gente, quando ele chega assim, pastor, eu obedeci, mas não estou entendendo nada. Eu sei que eu tinha que fazer isso. Eu estou alinhado com a palavra de Deus, mas não estou entendendo nada. Quando eu vejo um cara desse, e eu percebo que ele é consistente na sua obediência, ou seja, que os 3 pontos que ficaram para trás, ainda continuam vivos na vida dele, mesmo ele obedecendo quando não entendendo, eu tenho certeza que esse homem vai ser bem sucedido. Porque às vezes a gente pensa que a fé é você entender o plano todo, irmãos, e não é verdade. Vamos olhar para Noé. A Bíblia diz que Noé, ele creu na divina revelação que recebeu. Está lá em Hebreus 11.
A Bíblia diz que, mediante a sua fé e a sua justiça, Ele condenou o mundo. Agora, cá aqui entre nós, irmãos, cá aqui entre nós. Se você tem fé que você vai construir uma grande igreja para Jesus, você tem várias referências aqui nos Estados Unidos. A igreja A, a igreja B, a igreja de 20 mil, 30 mil, 40 mil membros. Quantos concordam? Diga amém. Se você fala assim, eu vou construir uma grande empresa que vai ser para a glória de Jesus, você tem centenas de milhares de grandes empresas que você pode usar como modelo e andar no mesmo esquema deles. Quantos está comigo aqui? Diga amém. Eu vou escrever um livro, um best-seller. Você tem vários autores best-seller aí em Nova York para você ter como uma referência. Agora, em Noé, quando Deus falou para ele, vai chover. Já pensou ele dizendo assim, estou construindo isso esperando a chuva. Chuva? O que é chuva? Na época de Noé não chovia. Está construindo um barco para chuva. Eu não sei nem o que é barco e não sei nem o que é chuva. Alguém já obedeceu assim quando as coisas não parecem fazer sentido? Ninguém aqui? 1, 2, 3, 4. E o fim da história? Quantos você lembra? Não foi gostoso? Não foi gostoso? Foi, uau! Eu não estava entendendo nada, mas deu nisso. Uau! Então, eu fico pensando assim com Noé, aqui com a minha mente santificada, Noé olhando ali para a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, 8 pessoas naquela arca, e eles falam assim, papai, ainda bem que você obedeceu sem entender, senão a gente ia estar lascado, a gente não ia conseguir nadar o suficiente para aguentar essa enchente aqui. A questão é que às vezes você quer escrever uma história de fé, meu amigo, querendo ter o controle da história. O controle não pertence a você, o controle pertence a Ele. Você quer escrever a história para Deus, achando que você tem que saber todos os pontos e vírgulas e todos os caminhos a serem seguidos. Não, às vezes nós somos como Abraão. Abraão, a Bíblia fala que ele estava com 75 anos de idade. Queridos, um cara com 75 anos de idade, estou brincando aqui, mas é uma verdade que eu vou dizer. Se você não resolveu a vida até com 75 anos de idade, você tem que amarrar o seu jegue. Não, estou brincando, né? Mas o caso de Abraão, ele já estava com a vida relativamente resolvida. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que ele obedeceu, indo para um lugar que ele não sabia para onde estava indo. Você tem coragem de fazer isso hoje? Ir para um lugar que você não sabe para onde está indo, mas você está indo porque você está obedecendo. Eu tenho certeza que quando você tinha 17, 18 anos, quando Deus falou para você vir para os Estados Unidos, foi fácil para você fazer isso. Você tinha mais 80 anos para frente para viver. Agora que você já gastou 50 deles, que vai sobrar só mais 30, você vai pensar 2 vezes, meu Deus, será que eu obedeço mesmo? Eu tenho pouco tempo para recuperar se eu errar. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu não preciso entender absolutamente nada. Eu só preciso ter plena convicção de que eu estou alinhado às Escrituras e eu estou alinhado ao plano de Deus e crer plenamente que aquele que sabe todas as coisas, Ele conhece todas as portas abertas, Ele conhece todos os caminhos aplainados, Ele pode criar todas as conexões possíveis, é manter a minha fé nele e acreditar que Ele vai honrar a minha atitude, eu estou de bem com a vida. Alguém está comigo aqui ou não? Quando a gente obedece, mesmo sem entender, você vai construindo a história, porque quando a gente lê na Bíblia, não é fácil crer em Deus, porque, por exemplo, vamos lá, quando você olha os 3 que foram lançados na fornalha, e você sabe a história do 4º homem, mas eu posso te contar uma novidade, talvez você não saiba, aqueles meninos não sabiam que o 4º homem ia entrar com eles, mesmo assim eles pularam para dentro da fornalha. Quando a gente olha a história de Daniel e vê ele dormindo nas jubas do leão, aqui, pensa num edredom gostoso, foi aquele edredom, ele lá na juba do leão, e os leões lambendo ele, é uma delícia, eu estou imaginando que foi assim, tá, irmãos? E tal, mas você acha que Daniel sabia que ia ser daquele jeito? Não sabia. Quando você obedece, mesmo sem entender, você tem o privilégio de experimentar coisas que ninguém viveu.
coisas que ninguém ainda escreveu a história, coisas que ninguém ainda fez. Você vai sair do normal, você vai sair da mediocridade, você vai começar a ir para outras esferas. Agora, quando você precisa ter razão, presta atenção, quando você precisa ter razão para tudo que você vai fazer na vida, você está perdendo a fé. A fé não tem explicação em algumas ocasiões, irmãos. A fé, ela se fundamenta no que Deus falou. A fé não se fundamenta num sistema que está ao nosso redor. A fé não se fundamenta no padrão do mundo, a fé se fundamenta em Deus. Muitas vezes a fé é maluca. Eu vou te provar pela Bíblia. A Bíblia diz que aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. A Bíblia diz que a fé, a vida no Espírito, é loucura para o homem natural. Andar pela fé de verdade é uma grande aventura e é um exercício. Você não vai chegar em plenitude de fé se você não começar a andar nas coisas pequenas, ouvindo a voz do seu coração e obedecendo ela, no sentido do voz do coração, a voz do Espírito, e obedecendo ela. Novamente eu digo, e vou tornar a dizer, que se você precisa de ter razões matemáticas, equações resolvidas, se você precisa ter todo o sentido da vida bem enquadrado, bem alinhado, para você tomar uma atitude, você não está andando em fé. Quem está comigo, diga amém. Quando eu sei que estou perdendo a fé, quando eu sei que não estou andando em fé, lembra que esse texto aqui ele te estabelece e te dá uma avaliação, ele te estabelece e uma forma de você averiguar se está em fé ou não, é quando você está constantemente com um sentimento de desistência, você está mais pensando em desistir do que continuar. Porque esse é o espírito da incredulidade. Eu quero desistir, eu quero abandonar, não está dando certo, não é como eu queria, não é como eu imaginei. Eu pensei que era uma coisa, está acontecendo outra. Aí fica aquele espírito de mariquinha. Então você tem que parar para pensar. Poxa, mas a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, presta atenção, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Aquele que põe a mão no arado e desiste não é digno de Deus. Se eu estou pensando em desistir, eu estou deixando de agradar a Deus. Eu não sou digno do Senhor. Se a fé é para agradar a Deus e eu não vou... Espera, tem uma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Você tem que alinhar teu coração. Você não começou em fé? A fé precisa persistir. A fé sempre precisa persistir. Então, sentimentos de contínuos de desistência, onde a vontade de desistir é maior do que a vontade de permanecer, é um exemplo de que você está perdendo fé. Por quê, irmãos? Todos nós pensamos em desistir em alguma área da nossa vida. Todos nós pensamos em desistir em algum momento da vida. Isso é normal do ser humano. A questão é, quem é que manda na sua vida? É o sentimento de desistência ou a permanência em fé? Quem é que manda na sua vida? É a convicção que Deus gerou no seu coração? Ou as circunstâncias que estão tentando te fazer desistir? Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em parar. Mas em algumas áreas da vida, eu posso ser honesto com vocês, não quero ser super espiritual, porque não sou super espiritual, mas tem algumas coisas na minha vida que eu nunca pensei em desistir do ministério. Sabe que eu nunca pensei em desistir de igreja? Irmãos, e muito do meu ministério foi vivido em dor, muito em meu ministério foi vivido em sofrimento, muito em meu ministério foi vivido de alegria, prazer, foi vivido em momentos de traição, foi em momento de calúnia, foi momento de irmão que dizia irmão e não era irmão de verdade, gente que se põe no projeto com você, por no meio do caminho desiste pelo projeto pessoal, gente que está com você
entendeu? Você está levando a carga, que nem... Eu me lembro de uma situação, né, muito interessante, porque, voltando lá à questão do dinheiro, que eu não esqueci ainda, eu sempre pus uma coisa no meu coração, eu sempre procurei ser o melhor dizimista onde eu congreguei, sempre. Tem vezes que dá, tem vezes que não dá. Às vezes a competição fica muito alta, porque os irmãos já aprenderam a andar em fé muito alta, e já estão lá no nível estratosférico de fé, mas eu geralmente tive ali no mínimo no meio dos melhores dizimistas da igreja. Aí eu me lembro uma vez de um irmão que estava conosco, o cara tinha a honra de ser chamado líder, o cara tinha a honra de ser chamado de pastor, o cara tinha a honra de ser, né, celebrado no nosso meio, e eu descobri que ele não dava dízimo, não dava oferta. Aí eu falei para ele assim, mas por que você não dá dízimo e oferta? Ah, porque eu comprei algumas coisas, preciso pagar, eu tenho algumas contas para pagar, tenho alguns filhos para criar. Eu falei, criatura, nós também temos. Nós também temos conta para pagar, nós também temos filhos para criar, nós temos escola para pagar. Não é só você, criatura. A questão, queridos, é que as pessoas desistem de se manterem em fé por coisas muito pequenas, por coisas assim, sem sentido. Aí eu falei assim, meu Deus, me deu uma agonia aquele dia. Eu falei, papai, estou levando o piano sozinho, parece que eu estou levando nas costas sozinho a obra de Deus. Ora, pensa que todo mundo está orando, ninguém está orando. Pensa que o pessoal está jejuando, só eu estou jejuando. Pensa que está dizimando, só eu estou dizimando. Veio esse pensamento na minha cabeça. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não ando pelo que as pessoas fazem, eu ando pela convicção do meu coração. Eu ando por aquilo que eu resolvi servir a Deus. Eu ando por aquilo que eu assentei no meu coração, que agrada ao meu Senhor. Alguém está comigo aqui ou não? Isso me faz o quê? Continuar a caminhada e não desistir. Saber que Deus está comigo, que eu sou conhecido de Deus. Então, em todas as áreas, seja finanças, seja situações difíceis, é difícil. Eu me lembro uma vez que eu tive que enterrar uma criança de 3 anos de idade. Teve outra vez que eu tive que enterrar uma outra ovelha com uma doença horrível. Para mim, que creio na palavra da fé, para mim que creio em milagres, você tem que enterrar alguém que você orou por ela e parece que Deus não quis curá-la. Parece que Deus não quis curá-la. Como é que você volta a pregar no domingo que vem? Como que você volta? É complicado. Mas quando a sua fé é maior, quando a sua fé é consolidada em Jesus Cristo, você tem a fé que eu chamo de persistente. A fé que continua fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando você tem motivos humanos para desistir. Quando você tem motivos humanos para recuar, você continua persistente, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, né, de que pela perseverança e pela fé, você herda as promessas. Então, se você não desistir no meio do caminho, você consegue alcançar o que Deus colocou no teu coração, você consegue alcançar o que Deus colocou na sua vida, Deus consegue cumprir o propósito dele em você, mas você não pode retroceder, porque quem retroceder, o Senhor não terá prazer nele, quem retroceder, como diz Tiago, não terá sua obra perfeita, e assim por diante. Então, novamente eu digo, a fé persiste, diga comigo, a fé persiste. Mesmo quando nada parece estar correto. E por fim, eu quero encerrar aqui. A fé, ela declara antes que as coisas aconteçam. Vire para o seu irmão, está na hora de você mudar o seu vocabulário. Por favor, diga para o irmão, está na hora de você mudar seu vocabulário. Eu vou até fechar aqui para você acreditar que eu estou terminando. A fé, ela sempre diz o que vai acontecer antes que as coisas aconteçam. Esse é o princípio da fé. Eu criei, por isso falei. Está escrito em Coríntios. Se você observar na galeria da fé, todos os homens que estavam ali, eles falaram primeiro, antes de verem qualquer coisa acontecendo. Eu falei isso de manhã, preguei bastante sobre isso de manhã, só quero dar aqui uma retocada. Porque é o seguinte, queridos, você tem que entender que o poder da língua, ela contém nela a vida e a morte. Na língua, a vida e a morte.
vida e morte, vida e morte. Então, o uso da sua língua vai ser um instrumento da sua vida. Ou, em outras palavras, eu diria assim: o que você está vivendo hoje é o que você falou ontem. O que você está vivendo hoje é o que você profetizou ontem. E isso é o princípio do universo, não tem como você contestar esse princípio espiritual. Hebreus 11 diz que o Senhor criou o mundo pela palavra. Você vê essa confirmação em Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja, e houve. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o universo é sustentado pela palavra. Então, tudo que você se move na vida, você se move por palavras. Marcos capítulo 11 diz que se você crer no seu coração, Marcos 11, 23, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, se fará conforme você crê ou conforme você diz? Conforme você diz. Se você pega Romanos capítulo 10, a partir do versículo 6 em diante ali, mas principalmente no 9, diz que nós cremos no coração e confessamos com a boca. Com a boca se confessa para salvação. Sabe o que significa salvação? É sozo. Sozo é você ser livre de todas as mazelas. Você tem que falar com a sua boca a sua fé. E uma das coisas interessantes a ser observado aqui é que tanto a fé, preste atenção, tanto a fé como a incredulidade entram no coração do homem pelo mesmo caminho, pelo ouvir. Enquanto Adão e Eva estavam ouvindo Deus, eles estavam firmes no paraíso, mas no dia que eles emprestaram os ouvidos para ouvir a serpente, eles caíram em incredulidade. O que você está ouvindo? A primeira pessoa que tem que falar nos seus ouvidos, sabe quem é? Você mesmo. Ouça as suas palavras e veja se elas te alimentam em fé ou alimentam a sua incredulidade. Ouçam as suas palavras para ver se você está declarando fé ou se está declarando medo. Ouça as suas palavras para ver se isso está te dando a vontade de continuar e persistir ou de desistir. Ouça as suas palavras para ver se você está honrando Deus que não falha ou você está honrando as circunstâncias. Ouça o que você diz e você vai saber se está andando em fé ou não. Eu sei a fé que você tem, eu sei pela minha maturidade, andando com você um dia, metade do dia, 2 horas, eu sei o nível de fé que você tem pelo que você fala. Eu sei o nível de vida espiritual que você tem por suas palavras. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu sei se você está cheio de medo pelo que você fala. Eu sei se você está cheio de amargura pelo que você fala. Eu sei se você está cheio de alegria pelo que você fala. Eu sei se você está cheio de expectativa pelo que você fala. Então, no reino de Deus, você constrói pela palavra. No reino de Deus, você constrói por aquilo que você diz. No reino de Deus, você constrói profetizando sobre a sua vida. Então, como que eu posso caminhar na vida? Eu tenho a fé no meu coração. Eu tenho a fé no meu coração. E agora eu vou profetizar na minha vitória, que já é declarada pela fé. Ou você vai declarar a sua derrota? Você é mais que vitorioso ou mais que derrotado? Então declare a vitória. Declare o que Deus fala ao teu respeito. Pastor, eu estou declarando as circunstâncias. Não, você tem que declarar o que Deus declara ao teu respeito. Diga comigo, confessar. Mais alto, por favor, confessar. Significa falar a mesma coisa. Mais forte, por favor, diga, confessar. Significa falar a mesma coisa. Agora, o que são essas mesmas coisas? É a mesma coisa que Deus fala a seu respeito. Fale o que Deus fala ao teu respeito, não o que as situações estão mostrando.
Fala o que Deus falou sobre o seu marido, não o que você está vendo nele agora. Fale o que Deus falou da sua esposa, não o que você está vendo momentaneamente. Fale o que Deus falou sobre o seu filho, não sobre o que você está vendo momentaneamente. Você não anda pelo que você vê, você anda pela fé. Aleluia! Pela fé, pela fé, pela fé você chama a existência aquele filho maravilhoso que você gerou, que está lá dentro escondido. Você vai trazendo ele à luz, aleluia. Aquela mulher maravilhosa, você vai trazendo ela à luz. Aquele marido maravilhoso trazendo à luz. Você tem que entender o poder da palavra. O poder da palavra é extraordinário. Eu acho assim, interessante para você agora julgar se você está na fé ou não. Se você está no seu coração, isso é bobagem, pastor. Esse negócio de palavra positiva, isso é bobagem, pastor. Você não está andando em fé, porque você não entende o espírito da fé. A Bíblia nos diz: eu criei, por isso falei. 2 Coríntios capítulo 4, 13. Eu criei, por isso falei. Repita comigo: eu criei, por isso falei. Mais forte: eu criei, por isso falei. Então você sabe se você crê por aquilo que você está falando. Você sabe se você crê quando você ouve o que você diz. Você sabe se você está andando pela fé por aquilo que você diz. 1 Coríntios nos fala que a murmuração, ela libera demônios. Por eles murmurarem, o anjo destruidor veio. Gente, pare de liberar demônios para agir contra o seu marido. Pare de falar mal dele. Pare de liberar a sua esposa para ser atacada por demônios. Pare de falar mal dela. Pare de falar mal do seu filho. Pare de falar mal da sua igreja. Pare de falar mal da sua cidade. Pare de falar mal do seu país. Pare de falar mal. Você foi chamado para abençoar, não para amaldiçoar. Aleluia. Você está aqui comigo ou não? Aleluia. Você pode até no meio da raiva e ver o marido te atazanando, assim: você está me atazanando, mas você não é o que você está fazendo agora. Você é um homem de Deus, você é um homem paciente. Aleluia. Quebranta ele por suas palavras. Quem está comigo aqui, diga amém. A Bíblia nos ensina no livro de Tiago que a língua ela pode guiar a nossa vida. Ela é como um leme num navio. Ele é pequenininho, mas ele pode te dirigir. Pare para pensar para onde a sua boca está te dirigindo. Pare para pensar onde as tuas palavras estão levando o seu ministério, onde as palavras estão levando a sua família, onde as palavras estão conduzindo você. É o que a Bíblia diz, não é o que o homem diz. Ela diz que a língua é um pequeno membro, mas que às vezes pode estar incendiada pelo inferno. Você não tem que falar palavras infernais, você tem que pôr na sua boca palavras celestiais, palavra de Deus na sua boca, palavras que transmitem graça, palavras que transmitem vida, palavras que transmitem edificação, palavras que transmitem alegria, palavras que transmitem os céus da terra. Aleluia! Então como que eu faço para encerrar, para andar em fé? No espírito da fé, que fala. Diga comigo: a fé fala. Diga comigo: a fé que não pode ser ouvida é uma fé perdida. Diga comigo: a fé fala. Mais forte. Só as mulheres, só os homens, todos nós. A fé fala. Olha para o seu irmão e diga: a fé que não pode ser ouvida é um sinal de fé perdida. Como é que eu faço? Diga comigo: eu alinho o meu coração. Forte, diga comigo: eu alinho o meu coração com a vontade de Deus. Eu alinho a minha boca com o meu coração. Então, se o meu coração está cheio dos pensamentos de Deus, a minha boca vai profetizar a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Se você crê, aplauda ao Senhor.